Saito é sempre repreendido por sua colega de classe, Akane, que é a garota que ele menos suporta e sua arqui-inimiga. Akane tem raiva porque Saito é despreocupado e mesmo assim tira notas melhores que as dela. Durante a aula, ela reclama que ele não se esforçou para anotar o que aconteceu na aula. Nesse momento, sua amiga Himari aparece e diz que ela não deve ser tão dura com ele, e que agindo assim parece até que ela tem interesse nele. Akane diz que jamais teria interesse por ele, e Saito reforça que ele também nunca teria interesse por ela. A prima de Saito, Shisei, aparece e diz que ele é um pobrezinho e novamente estão incomodando ele. Na saída da escola, o avô de Saito liga para ele e diz que devem comer juntos. Saito diz que não se interessa em encontros com seu avô e o avô diz que ele irá herdar sua empresa e o obriga a ir. Chegando no restaurante, ele encontra Akane, que diz que sua avó também a convidou para o mesmo lugar. O avô de Saito aparece trazendo a avó de Akane em seu carro e quando vão comer, eles contam que estão juntos, pois ambos estão viúvos há muito tempo e contam que na época da escola eles brigavam muito e acabaram não aproveitando esse amor. E por isso vão fazer seus netos casarem, para que eles não percam tempo como eles perderam. Saito e Akane protestam, mas os avós fazem chantagem. O avô diz que se Saito não casar, ele passará a empresa para um cachorro, enquanto a avó de Akane sussurra algo no ouvido dela que a deixa envergonhada. Os avós dizem que eles devem pensar e depois dar uma resposta. Akane conversa com sua amiga e pergunta o que ela faria se, hipoteticamente, estivesse nessa situação. A amiga diz que já gosta de alguém da turma e por isso não aceitaria, e pergunta se Akane não gosta de ninguém. Akane diz que não gosta de ninguém e pergunta de quem a amiga gosta, mas Himari diz que não vai contar ainda, e acrescenta que se Akane não gosta de ninguém, deveria aceitar a proposta, hipoteticamente. Em casa, Saito diz a Shisei que tem que escolher se ficará ou não com a herança. A prima diz que mesmo que ele vire um mendigo, ela estará sempre com ele, mas a herança vai ajudá-lo a realizar seu sonho. Independente do que ele escolher, eles estarão juntos. No dia de dar a resposta aos avós, eles dizem que aceitam a proposta e vão se casar após o ensino médio. Mas os avós dizem que eles vão casar imediatamente, pois já prepararam todos os papéis e até compraram uma casa para os dois. Eles levam os dois para casa e dizem que eles devem morar juntos imediatamente. Além disso, tem regras, e a primeira é que eles devem dormir juntos, pois na casa só tem uma cama. Akane e Saito reclamam, mas por fim aceitam, pois não tem saída. Akane diz que Saito não deve tentar nada, pois ela nunca fez essas coisas e nunca teve namorado. Saito diz que ele nunca namorou e que não vai tentar nada. Na hora de dormir, eles deitam juntos e reclamam que a cama é pequena. Saito pensa que consegue sentir o cheiro do cabelo dela e o calor dela em suas costas, mas logo pensa que não é bom pensar muito nisso. Akane se aproxima mais de Saito e sem querer ele toca nela, e ela bate nele, enquanto ele tenta dizer que foi sem querer. Na escola, ela se aproxima dele e diz que não devem contar a ninguém que estão juntos, pois seria o fim de sua vida social. Ele pensa que agora está casado com a garota que menos suporta e que é sua arqui-inimiga. Quando entram na sala, Himari pergunta a Akane sobre o que ela estava falando com Saito, e Akane diz que não era nada, apenas pediu para ele parar de falar com ela. Saito senta no seu lugar e nesse momento Shisei aparece e diz que ele usou um shampoo diferente, e além disso passou a noite fora. Ela pergunta onde ele dormiu e diz que ele também está com cheiro de garota. Ela morde o pescoço dele e diz que investigou o avô e sabe que ele se casou. Saito leva Shisei para um lugar afastado e ela diz que ele nem sequer perguntou, e agora ela vai ter que guardar esse segredo. E ele terá que pagar pelo silêncio dela, e ela vai pensar em algo que ele possa fazer. Por fim, ela diz que a vida dele está em suas mãos. Na sala, Akane novamente discute com Saito, e Himari comenta que eles são famosos por suas discussões na escola, e todos dizem que eles são um casal de influencers, um duo cômico casado. Akane fica desesperada dizendo que eles não são casados. Em casa, Saito e Akane têm problemas. Eles só comem coisas industrializadas, não tira o lixo e não lava os pratos. Akane, por outro lado, gosta de tudo limpo e isso faz eles brigarem com frequência. Akane decide cozinhar para Saito
Saito para que ele saiba o que é cozinha de verdade. Quando ele come, recorda de quando era criança. Ele sempre come industrializados porque ficava sozinho em casa e só comia comida de verdade quando estava com seu avô. Saito sorri com essa lembrança e diz que a comida está aceitável. Akane diz que ele não gostou e não deve comer. Eles lutam pelo prato e ele acaba comendo e ela fica chateada. De manhã, Akane tenta acordar Saito, porém ele está sonhando com Shisei, pois costumava dormir com ela. E ainda dormindo, ele puxa Akane para deitar com ele. Akane grita e isso faz ele despertar. À noite, Saito vai tomar banho, mas ao entrar no banheiro, percebe que Akane está dormindo lá. Ele fica com medo que ela se afogue e tenta acordá-la, mas não funciona e ela se mexe deixando o rosto mais perto da água. Sem ter o que fazer, ele segura ela, mas escorrega e os dois caem no chão. Ela acorda e pensa que ele estava fazendo algo mal. Ela o expulsa do banheiro e fica envergonhada pensando na situação. Depois, ela pensa que talvez ele só estivesse tentando ajudar. Na hora de dormir, ela tenta falar com ele, mas não funciona. Na escola, Akane fica triste com toda a situação e pede conselhos para Himari. Pergunta como ela conseguiria se dar bem com alguém que não simpatiza. Himari diz que ela deveria tentar conversar. Akane diz que é fácil para Himari falar, pois ela se dá bem com todos. Mas Himari diz que não é verdade. Tem pessoas de quem ela não consegue ser amiga. Saito conversa com Shisei e ela diz que ele deve tentar encontrar um intermédio para viver com Akane, pois compreender o que o outro sente e controlar a situação é algo que um CEO tem que poder fazer. Em casa, Akane e Saito conversam e finalmente conseguem chegar a um acordo. Ela diz que tem feito tudo desde que se casaram. Então, ele diz que vai lavar os pratos e pede para ela ter paciência quando eles se esfregarem na cama, pois a cama é pequena e às vezes ele não pode evitar. Ela diz que tudo bem, porém só quando eles estiverem vestidos, e ele deve jogar usando fones de ouvido. Ele pergunta se ela tem medo dos seus jogos, mas ela diz que não, eles apenas a distraem. Por fim, ele diz que leu que as relações vão bem se as pessoas agradecem, então ela diz que ele deve dizer algo bom sempre que ela cozinhar algo. Na hora de dormir, Akane se deita e diz que está pronta, mas Saito diz que estava se referindo a tocá-la por acidente. Quando volta da escola, ele leva um bolo de morango para Akane e diz que sabe que é o preferido dela. Ele sabe porque ela escreveu em seu ensaio no primeiro ano. Ela diz que era um rabisco e tinha esquecido que escreveu isso, e ele diz que costuma recordar coisas desnecessárias. Ela sorri agradecendo e ele fica impressionado. Na hora do jantar, ele elogia a comida e novamente ela fica feliz. Na hora de lavar os pratos, Akane o ajuda e ele pensa que nunca tinha notado porque ela está sempre de mau humor, mas quando ela sorri, ela é muito... Mas ele não termina a frase. À noite, Akane convida Saito para ver um filme que ela alugou. Ela mostra que alugou um filme com 24 horas de gatinhos. Saito fica assustado ao ver que são 24 horas, mas ela diz que podem ver apenas os melhores momentos, que duram 3 horas. Akane ama o filme enquanto Saito acaba dormindo. Quando finalmente acaba, Saito acorda e Akane diz que da próxima ele poderá escolher o filme. Mas ele diz que prefere jogos. Akane fala que não sabe jogar, mas Saito diz que pode ensinar e que talvez ela goste. Akane diz que não gostaria de jogos nem em 1 milhão de anos, porém 30 minutos depois ela está se divertindo e ganhando de Saito. Ele observa e pensa que está se divertindo com sua arqui-inimiga. Na hora de dormir, Saito cobre Akane e ela agradece. Ele percebe que ela está acordada e diz que da próxima vez ela escolherá um jogo para comprar e ele escolherá um filme. Akane pede para ele chamá-la pelo nome, pois ela não gosta quando ele não a chama pelo nome. Ele chama ela de Akane e os dois ficam envergonhados. Na escola, Himari desconfia do comportamento dos dois, mas Akane foge sem dar explicações. Saito pega um livro na biblioteca sobre comunicação para ajudar na relação com Akane. Depois disso, ele convida Akane para fazer compras. Ela diz que é um encontro, mas antes que possa terminar de falar, Saito a leva para um local isolado e os dois ficam muito nervosos. Ele diz que não é um encontro, ela apenas vai ajudar a carregar as compras e os dois tentam se convencer de que não
não é um encontro. Na hora de voltar para casa, Himari convida Akane para um lugar que servirá um prato especial, que é um sorvete de morango de 1 quilo que Akane sempre quis provar, mas Akane diz que não pode pois já tem planos, e a amiga pergunta se são planos com o Saito. Mas novamente Akane sai correndo sem explicar. No momento das compras, Saito vê o quanto Akane é organizada com as finanças. Ela sempre observa o preço dos produtos. Akane vê uma promoção que está prestes a acontecer e se prepara para correr e tentar conseguir o produto, porém é jogada para longe. Saito tenta ajudar e também é jogado para longe, e eles não conseguem pegar o produto da promoção. Por fim, eles sorriem e Akane diz que vai tentar de novo e que Saito não pode se render, pois eles irão juntos. Ele fica envergonhado e concorda. Na volta para casa, ele diz que ela é muito trabalhadora e certamente será uma grande dona de casa. Akane fica envergonhada e diz que já é casada. Saito fica envergonhado ao perceber que tinha esquecido. À noite no quarto, Akane acorda e percebe que Saito estava a ponto de tocar o seu rosto. Ela começa a brigar e pergunta o que ele estava fazendo. Ele diz que estava admirando o quão linda ela é dormindo e que não pôde evitar tentar tocar em sua bochecha. Ele se desculpa e Akane fica envergonhada e pergunta quão linda ela estava. Saito diz que estava tão linda que ele quase perdeu a cabeça. Akane fica mais envergonhada e deita dizendo que se for só um pouco, ele pode olhar ela dormindo. Saito deita, porém os dois ficam com muita vergonha e de manhã os dois estão atrapalhados. Akane deixa a comida queimar e Saito esquece de vestir a camisa. Antes de irem para a escola, Saito compra para Akane o sorvete de morango de 1 quilo e como é muito grande, eles dividem. Nesse momento, Himari aparece e pergunta se eles estão indo juntos para a escola, mas Akane nega e começa a brigar com Saito, como de costume. Akane começa a estudar para uma prova que acontecerá na escola. Saito diz que ele não estuda pois memoriza tudo o que é falado na aula, e assim não precisa estudar. Mas ao ver os esforços de Akane, ele leva comida para ela para que ela consiga estudar melhor. Akane passa muito tempo estudando e não dorme direito, e no dia seguinte, quando Saito vai levar comida para ela, percebe que ela está com febre. Ele leva ela para a cama e começa a cuidar dela, e mesmo sem conseguir levantar, Akane fala que precisa estudar por causa do seu sonho. Ela quer ser médica. Quer ajudar as pessoas necessitadas. Seus pais não têm dinheiro para pagar a faculdade, mas sua avó disse que financiaria se ela se casasse com ele. Ela diz que tem inveja, pois ele não se esforça e ainda assim tem boas notas. E além disso, o admira também. Saito verifica a temperatura dela de novo e percebe que está com mais de 40 graus. Então ele decide levá-la ao hospital. Como não consegue pedir um táxi e Akane não quer ir de ambulância, pois ela fala que não é tão grave, ele decide levá-la no colo até o hospital e diz que acredita no sonho dela. Saito pensa que casou com uma garota que não suportava, mas tem a impressão de que esse casamento acabará bem. Por fim, Akane só estava resfriada e depois de uma semana tudo voltou ao normal. Na escola, Himari provoca Saito e depois diz que era apenas uma brincadeira. Akane aparece e diz que ele não deve se relacionar tanto com outras garotas, pois ele tem uma esposa. Saito pensa que não pode deixar de pensar que tem uma esposa encantadora. Na escola, Akane entrega o almoço para Saito, mas antes que ele possa comer, Shisei aparece dizendo que está com fome e pede toda a comida dele. Saito recusa, mas a turma insiste para que ele compartilhe. Ele acaba cedendo, dizendo que dará apenas um pouco. Nesse momento, Himari comenta que o almoço dele é igual ao de Akane, fazendo os colegas insinuarem que os dois estão namorando. Akane e Saito ficam envergonhados e negam, enquanto Shisei aproveita para comer tudo e ainda diz que destruiu as provas. Do lado de fora, Himari pergunta se Akane fez o almoço, mas Saito responde que não, sugerindo que provavelmente usam a mesma comida congelada. Himari pede que ele prometa que não estão juntos e ao ouvir a confirmação diz que avisará a turma que foi um mal-entendido. Shisei observa tudo de longe. À noite, Akane acorda Saito dizendo que viu um fantasma. Mesmo ele tentando tranquilizá-la, ela o abraça e pede para não ficar sozinha. Nos dias seguintes, continua dizendo que vê o fantasma e quer ficar o tempo todo com ele, até mesmo na hora do banho. Na escola, Saito conta a situação para Shisei, que decide investigar. Ela confronta Akane dizendo que sabe do casamento secreto entre ela e Saito. Akane fica irritada achando que Saito contou, mas ele afirma que Shisei descobriu sozinha. Ao saber do fantasma, Shisei pede para visitar a casa. Durante a investigação, encontra uma cueca de Saito, cheira e comenta que tem cheiro de detergente, deixando Saito desesperado para pegá-la de volta. Depois de examinar tudo, Shisei revela que o fantasma era ela mesma. Ela vinha visitando a casa havia dias, diz que o avô lhe deu as chaves e não quis incomodar os recém-casados. Akane fica envergonhada e Shisei aproveita para ficar para o jantar elogiando a comida de Akane. Ao perceber a proximidade entre Saito e
Shisei, Akane começa a sentir ciúmes, que aumentam a descobrir que os dois tomam banho juntos. Ela impõe que só uma pessoa entre no banheiro por vez. Na hora de dormir, Akane sente alguém tocando nela, pensa que é Saito, mas logo percebem que era Shisei. Ela diz que sente falta de dormir com Saito, com quem cresceu. Akane aceita que durmam juntos e mais tarde Shisei comenta que Akane está com ciúmes e que Saito é lento para entender. Ela sorri aliviada por saber que ele tem alguém que se importa com ele. Akane tenta perguntar mais, mas Shisei apenas o abraça e dorme. Em um flashback, vemos Akane e Himari ainda crianças. Himari sempre tentava se aproximar, mas Akane não demonstrava interesse. Até que Himari a convidou para tomar um sorvete de morango, Akane aceitou e assim nasceu a amizade das duas. No presente, em um restaurante, Himari pergunta se Akane está apaixonada por Saito. Akane nega e Himari admite estar interessada nele. Ele é confiante, gentil e sempre pergunta como ela está. Por admirar essas qualidades, pede ajuda para que Saito se apaixone por ela. Akane concorda, mas percebe que não sabe quase nada sobre Saito. Em casa, Akane começa a observar Saito, faz perguntas sobre seus gostos e anota tudo. Descobre que sua comida preferida é bisteca. Quando conta tudo a Himari, a amiga fica animada. Mais tarde, Saito se surpreende por ela não ter feito bisteca, já que perguntou sobre isso. Akane sorri e os dois saem juntos para comprar os ingredientes. No caminho, ela diz que sente nostalgia ao voltar para casa com compras, lembrando da mãe. Saito, porém, diz que não tem memórias assim e muda de assunto. Durante o jantar, ele elogia a comida e Akane se anima, dizendo que vai cozinhar tudo o que ele quiser. Na escola, Himari pergunta a Saito se ele gostaria de alguém como ela. Ele fica envergonhado, mas ela diz que era brincadeira. Shisei observa e comenta que é temporada de acasalamento. Akane continua ajudando Himari a se aproximar de Saito, mas começa a sentir ciúmes ao vê-los conversando. Shisei percebe o ciúme de Akane e comenta que Himari sempre olhou diferente para Saito desde o primeiro ano. Himari visita a casa de Akane, que manda Saito se esconder. Lá, Himari pergunta se Akane gosta dele. Akane diz que o odeia. Saito ouve e fica abatido. Dias depois, Himari convida Saito para sair. Akane espiona e diz que só quer ver Himari feliz, mas antes do encontro abraça Saito chorando e pede para que ele não vá. Ele sorri e diz que recusou o convite, queria apenas ouvir aquilo dela. Mesmo com a recusa, Himari não desiste, diz que vai lutar por ele assim como lutou para ser melhor amiga de Akane. Vendo a cena, Akane murmura, não perderei. Himari continua tentando conquistar Saito, o que desperta ciúme de Akane. Ela pede ajuda a Saito com matemática e o convida para estudar em sua casa, dizendo que seus pais não estarão. Akane, enciumada, diz que é perigoso os dois ficarem sozinhos, mas Himari provoca dizendo que até gostaria que algo acontecesse. Diante da situação, Himari a convida para estudar com eles também, e Shisei se junta ao grupo. Por fim, decidem ir para a casa de Akane. Durante o estudo, Himari se aproxima demais de Saito, irritando Akane. Shisei sugere jogar cartas, todos topam e Saito vence. Ele e Akane saem para comprar comida e ela elogia sua memória. Saito explica que os Hojo têm uma habilidade cognitiva acima da média. Ele possui memória excepcional, o que já causou problemas como ser acusado de assediador. Akane comenta que adoraria ter essa memória para lembrar mais das pessoas. Saito sorri. De volta aos estudos, Himari sugere estudar na casa de Saito, o que deixa ele desconfortável. Ela se aproxima e acaba derrubando o chá na própria roupa. Saito pega rapidamente uma toalha e Himari questiona como ele sabia onde ela estava. Ele disfarça e Akane manda Himari lavar a roupa antes que manche. Sozinhos, Akane acusa Saito de flertar. Ele rebate dizendo que tentou ajudá-la e ela gritou. Ela diz que é natural, já que são inimigos. Um apagão acontece e Akane, assustada, o abraça. Ela pergunta se os garotos preferem garotas não teimosas. Saito diz que gosta da garota A, teimosa, esforçada e com dificuldade de se expressar, mas sempre com boas intenções. Akane entende que ele falava dela e fica feliz. Na escola, Saito desconfia que o apagão foi culpa de Shisei, mas ela nega. Himari pede para revisar a matéria com Saito e convida Akane, que recusa. Depois, Akane diz que ele deve ensiná-la em casa, mas logo fica envergonhada. Durante o estudo, ele pergunta por que ela quer fazer medicina. Akane conta sobre sua irmã doente, a quem não pôde ajudar. Sentindo-se impotente, decidiu que queria salvar vidas. Nos dias seguintes, ela se mostra abatida e, por sugestão de Shisei, Saito a convida para sair. No karaokê, ela se anima, ele a leva para uma loja de suplementos e depois ela vê um anel caro, mas diz que só compraria quando crescer. Ela agradece pelo encontro e sorri. Em um flashback, sua mãe diz que a aliança simboliza amor e parceria, algo que Akane entenderá quando encontrar alguém especial. Akane está chateada com Saito e ele decide comprar o anel que ela queria. Para isso, vai até a casa de Shisei procurar um emprego. Ela se anima e propõe brincarem de vampiro, mordendo o pescoço dele. Mas a mãe de Shisei aparece. Saito tenta explicar, mas a mulher não se incomoda e diz que, apesar de não apoiar o casamento com Akane, permitirá que ele trabalhe. Ela oferece uma tarefa, aprender um idioma complexo para ajudar na tradução de um software. Saito diz que consegue em uma noite. Akane estranha vê-lo estudando e pergunta se ele vai viajar,
lugar. Ele responde friamente, o que a irrita. Depois, Saito passa a sair com Shisei, o que deixa Akane incomodada. Shisei, sentada no colo dele, diz sentir falta de sua atenção. Ela o leva pra cama e pede que ele a embale como antes. Eles ficam abraçados e ela confessa que adora estar perto dele. Quando Saito chega em casa, Akane nota o cheiro de Shisei nele. Mais tarde, descobre que ele ainda está na casa de Shisei e a mãe dela insinua que o casamento entre Akane e Saito é uma farsa. Saito, por sua vez, conclui o trabalho e compra o anel. Akane diz que ele deveria casar com Shisei, mas ao saber que ele trabalhou só para comprar o presente, ela se emociona, agradece e começa a agir com mais carinho. Encantada com o anel, Akane passa a usá-lo o tempo todo até perdê-lo. Desesperada, sai à procura sozinha até Shisei aparecer e ajudar. Mesmo assim, Akane não encontra o anel e insiste em continuar. Shisei então vai até Saito e diz que ele deve perguntar direto a Akane o que aconteceu. Saito a segue, entende que ela perdeu o anel e tenta consolá-la dizendo que podem comprar outro. Mas Akane chora dizendo que aquele anel representava algo real entre eles. Com sua memória afiada, Saito encontra a bolsa, devolve o anel, emocionada Akane o abraça. Ele coloca o anel novamente no dedo dela e ela promete não perdê-lo mais. Ao notar que ele colocou na mão esquerda, diz que aquilo simboliza amor profundo e só por aquele dia quer deixar ali. No aeroporto, uma garota misteriosa aparece dizendo que vai tomar tudo de Saito. A garota misteriosa aparece diante de Saito e se apresenta como Mahou, dizendo saber que ele rejeitou Himari e que está casado com Akane. Saito pergunta como ela sabe disso, mas Mahou ignora e ameaça contar tudo à escola se ele não sair com ela. Quando ele pede pra ela não fazer isso, Mahou beija. Nesse momento, Shisei aparece e a golpeia, dizendo que vai proteger Saito. Mahou, no entanto, acha Shisei fofa e começa a brincar com ela até o sinal tocar. Shisei alerta Saito pra tomar cuidado. Mais tarde, Mahou o aborda novamente e, apesar das tentativas de fuga, o abraça e pergunta se ele gosta de alguém. Ele nega e ela diz que fará com que ele se apaixone por ela. Após muita insistência, eles vão ao distrito comercial, comem hambúrguer e conversam. Mahou conta que gosta de lamen instantâneo, mas sua irmã mais velha reclama quando ela compra esse tipo de comida. Saito comenta que conhece alguém assim. Quando ele suja o dedo com molho, Mahou limpa com a boca. Tira uma foto e diz que precisam registrar os momentos carinhosos. Saito tenta pegar o celular dela, mas ela foge. Depois, ela revela que vai pra casa dele. Ele tenta impedir, mas ela faz chantagem. Quando chegam, Akane abre a porta e reconhece Mahou como sua irmã, que diz estar com saudade. Saito comenta que Akane disse que a irmã não estava viva, mas Akane corrige, apenas contou que ela estava distante. Mahou explica que estava no exterior. Mahou declara que veio inspecionar o casamento deles e vai se certificar de que não façam nada inadequado, decidindo passar a noite lá. Ao abrir a geladeira, Akane encontra Shisei escondida, que fica com ciúme ao ver Mahou chamando Saito de irmãozinho. As duas duelam e Shisei vence. Depois, Mahou pergunta se Akane não preferiria que ela se casasse com Saito. Mostra a foto do dedo lambido e diz que eles são compatíveis. Oferece até convencer a avó a pagar os estudos de Akane, e Akane fica sem reação. Mais tarde, Mahou invade o banheiro de Saito e se oferece para casar com ele, dizendo que pode deixá-lo fazer o que quiser. Ele responde que precisa pensar. Na cama, exausto, Saito comenta que Mahou é muito enérgica. Akane diz estar feliz por vê-la saudável, mas logo pergunta se Saito quer romper com ela. Ele devolve a pergunta, mas Akane não responde, deixando Saito confuso sobre o que ela realmente quer. Saito vai ao parque com Mahou, Akane, Shisei e Himari. Ao notar como Mahou trata Saito, Himari pergunta qual a relação deles. Mahou diz que é rival de Himari e as duas quase brigam, mas Saito as impede. Na roda gigante, Akane revela ter medo das atrações, mas aceitou ir porque queria ver Mahou feliz. Saito segura sua mão para acalmá-la. Mais tarde, Mahou aparece no quarto de Saito e pula em cima dele. Ele pergunta se ela foi à festa do avô dele anos atrás, onde conheceu uma garota parecida. Mahou admite que era ela e diz que quer se casar com ele. Saito, desconfiado, diz que ela não o ama. Mahou diz que o odeia, mas mesmo assim quer beijá-lo. Akane entra no quarto nesse momento e, chocada, expulsa os dois de casa. Saito leva Mahou a um hotel, mas ela insiste em ficar no mesmo quarto e ameaça acusá-lo de sequestro. Lá, ela tenta seduzi-lo, mas Saito resiste. Logo, Mahou começa a passar mal, revelando que esqueceu de tomar sua medicação. Saito a leva ao hospital nos braços, Mahou se emociona e ele diz que já carregou Akane assim. No hospital, ela pede que Saito não conte nada a Akane. Enquanto Saito se hospeda na casa de Shisei, Akane pergunta por Mahou preocupada. Saito apenas diz que ela vai voltar. Mais tarde, ele visita Mahou e descobre que ela viaja tanto para esconder sua doença de Akane. Ela confessa que queria casar com Saito para poupar a irmã. Saito garante que Akane a ama e ela chora. Ao sair do quarto, Saito encontra Akane, que foge envergonhada por ter escutado tudo. Mahou depois pede desculpas à irmã, conta toda a verdade e admite que
está apaixonada por Saito. Akane, furiosa, acusa Saito de seduzir sua irmã. Saito pede desculpas a Akane e ela, corando, pergunta se ele falou sério quando disse que queria fazê-la feliz. Ele confirma e ela se alegra pedindo para ele voltar logo para casa. Himari ouve tudo e diz que já suspeitava que eles moravam juntos. Saito e Akane negam que morem juntos, mas os colegas começam a comentar que já os viram fazendo compra juntos e compartilham detalhes suspeitos, como levarem o mesmo almoço e usarem o mesmo shampoo. O rumor se espalha rapidamente e os alunos passam a perseguir Saito para confirmar se ele realmente vive com Akane. Com dificuldade, ele consegue voltar para casa, mas eles evitam sair para não serem vistos. De repente, ouvem um barulho no quarto e descobrem que era Mahou e Himari. Himari pede desculpas por ter espalhado o rumor, dizendo que já suspeitava da convivência deles e achava que era algo ligado a negócios. Saito e Akane explicam que foram obrigados pelos avós a se casar. Himari, aliviada, diz que sendo um casamento sem amor, ainda tem chances. Para dissipar o rumor, eles decidem que Saito fingirá namorar alguém. Himari propõe Shisei, mas como ela e Saito já são muito próximos, não causaria impacto. Então Himari se oferece para fingir ser a namorada, o que deixa Akane enciumada. Mesmo assim, seguem com o plano. Durante o intervalo, Himari diz que devem ser vistos juntos. Quando a sala está vazia, ela se senta no colo de Saito e pede que ele a abrace. Os colegas entram e ela anuncia que estão namorando, desmentindo o boato anterior. A estratégia funciona e eles continuam fingindo o namoro, deixando Akane cada vez mais incomodada. Saito e Himari saem para um encontro. Na hora de se despedirem, Himari o convida para entrar. Ele hesita, mas acaba aceitando. Na casa dela, Himari pergunta se ele gosta de Akane. Saito diz que não dessa forma. Ela pergunta se tem chance, dizendo que não se importa em ser amante. Saito pede para ela não se desvalorizar, mas Himari insiste, dizendo que só quer estar com ele. Ela revela que os pais não voltaram para casa e confessa que se sente muito sozinha. Quando Saito volta, Akane fica surpresa e foge dele. Ela liga para Himari e diz que podem parar de fingir, pois os rumores cessaram. Himari responde que quer continuar fingindo para sempre. Akane diz que não está com ciúmes, mas a resposta a incomoda mais do que gostaria. Saito percebe que não tem o número de Akane e pede para trocarem contatos. Akane reclama dizendo que ele só quer flertar, mas Saito insiste que é apenas para avisar caso falte algo nas compras. Akane, no entanto, afirma que não quer que ninguém saiba que tem o número dele e decide salvar o contato com outro nome. Logo depois, começa a mandar mensagens para ele, o que o deixa confuso. Ela então liga, se esconde e Saito diz que morando na mesma casa não precisa agir de forma tão estranha. Na escola, Saito pergunta a Mahou se ela sabe quem era a garota que ele viu na festa. Mahou diz que provavelmente sim, e ele insiste para que ela conte. Shisei aparece e pergunta o que ele pretende fazer com essa informação. Saito diz que não quer fazer nada, só não gosta de não saber quem era. A garota era doce e sorridente, algo que segundo ele, Akane definitivamente não é. Antes que Mahou diga algo, ela e Shisei vão embora. Depois, Akane manda várias mensagens reclamando e Saito pensa que aquela garota gentil com certeza não era ela. Mais tarde, o avô liga para avisar do aniversário da prima e diz que a família estará reunida. Saito pergunta se Akane quer ir, mas ela recusa, dizendo que verá Himari. Ele se preocupa por deixá-la sozinha, mas ela garante que ficará bem. No evento, o avô pergunta por Akane e Saito inventa que ela estava envergonhada de conhecer a família. A prima comenta que ela parece doce, mas confessa que sempre achou que ele casaria com Shisei. Saito diz que isso nunca aconteceria, mas percebe que Shisei fica visivelmente constrangida. Enquanto isso, Akane recebe Himari em casa, as duas cozinham e Himari manda uma foto para Saito, dizendo que já tentou seduzi-lo, mas ele não responde. Akane disfarça um incômodo ao ver que não há mensagens dele no celular. Após Himari ir embora, ela liga para Saito pedindo que ele volte logo. Tocado com o pedido, Saito decide voltar naquela noite. Como a porta estava trancada, ele entra pela janela assustando Akane. Na hora de dormir, ela tenta discutir, mas ele está em silêncio. Pensando que ele dormiu, ela sussurra bem-vindo em seu ouvido, sem saber que ele ainda estava acordado e reconheceu aquela voz como sendo a voz da garota da festa. Ao acordar, Saito percebe Akane o observando. Ela diz que é engraçado vê-lo dormindo, comparando-o com um porquinho no zoológico. Ele rebate dizendo que se é engraçado, ela não deveria olhar. Akane está de bom humor e sugere que mesmo sem poderem sair, assistam a um filme juntos. Ele pode escolher. Saito estranha a mudança de comportamento e, lembrando da noite anterior, pergunta por que ela disse há quanto tempo quando se encontraram no ensino médio. Akane nega ter dito isso, mas ele insiste dizendo que tem memória perfeita. Chateada, ela sai e fecha a porta. Sozinha, Akane pensa que ele esqueceu a parte mais importante. Em um flashback, vemos que a garota da festa era ela mesma. Na época, ela usava cabelo comprido e conversou com Saito por horas. Porém, quando o reencontrou no colégio, ele não a reconheceu, o que a magoou profundamente. No quarto, Akane diz a si mesma que estava ansiosa para vê-lo de novo, mas ele não a reconheceu e por isso ela o odeia. Saito, preocupado, vai até ela. Akane diz que está bem e que vai fazer o jantar, mas
Saito se oferece para cozinhar e vai ao mercado. No caminho, ele vê Himari sendo incomodada por homens e intervém, dizendo que é o namorado dela. Após afastá-los, Himari agradece e diz que saiu de casa para fugir da madrasta. Em seguida, cobra um favor e o beija. A cena é fotografada e se espalha pela escola. Akane vê e foge, mas encontra Himari que diz que se ela não admitir o que sente, vai perdê-lo. Em casa, Saito entrega uma sobremesa para Akane dizendo que comprou porque ela parecia triste. Ela se emociona e decide ligar para Himari. As duas se encontram e discutem sobre Saito. Akane finalmente admite que gosta dele desde que tinha 12 anos. Himari confessa que já sabia e que tentou conquistar Saito, mas nunca quis ferir Akane. As duas se reconciliam e prometem competir de forma justa. Na escola, Shisei demonstra ciúme do beijo. Himari tenta seduzir Saito, mas Akane interrompe e Saito pergunta o que está acontecendo. E Akane, envergonhada, grita dizendo que o odeia, deixando Saito completamente sem reação. Esse anime me fez ter diversas emoções, tinha momentos que eu torcia pra Akane, tinha momentos que eu me chateava com ela, mas no fim foi um anime divertido de acompanhar. Se inscrevam para não perderem nenhum resumo e até a próxima. Tchau, tchau!